Minha experiência astral com os Kumaras, entre parênteses, entrantes, aliens, ETs, porque é a forma que nós conhecemos eles, nós damos essas nomenclaturas. Mas Kumaras é bem familiar da literatura teosófica, se ouve também na maçonaria e todos os seus substratos, suas cópias por aí, escolas iniciáticas. Correndo o risco de eu acabar falando um palavrão daqueles, eu vou soletrar o prefixo de Kumara, que em sânscrito significa cau, com dificuldade. Mara, o mesmo Mara lá que se apresentou para Buda Gautama, aquele que galgou Tamas, que é o plano físico, o vermelho. Todos temos esse mortal, que é o quê? É o que só o que morre, que é ego. A única coisa que morre, o eu nunca, jamais. Então, literalmente, Kumara é o mortal com dificuldade. Então, de certa forma, somos meio Kumaras. Só imagine, um Kumara, que é uma hierarquia a trabalho, e ele já tem dificuldade, o que sobra para nós? A experiência dele. Por exemplo, se você tem dificuldade no trabalho, é bem provável que aquilo que você manufatura sairá com defeito. O produto se torna mais defeituoso do que o fabricante. Porque você está atrapalhado e atrapalha os negócios. Então, também ouviremos na teosofia que, literalmente, Kumara é um adolescente que não passou dos 15 anos. Então é imaturo. Também tem outra tradução que é inocente, puro. Então, se a hierarquia já é inocente, ou seja, ela é ignorante para algo mais amplo, ela não tem aptidão para outro trabalho, eu sempre digo, elementais, anjos, muito bom, mas eles têm um trabalho específico. Mesma coisa é um patrão no seu escritório, ele é muito bom em finanças, contabilidade e tudo mais, mas ele é incapaz de fazer o trabalho sujo do limpador de banheiro ou do produtor, né, aquele auxiliar de produção. Ele não sabe que o universo é aquele, ele não jamais ele invade, ele entra nesse universo para entender, porque ele não precisa, porque ele paga para isso para não fazer. Então, como seria um contato com essas inteligências? Veja que inteligência seria diligência de Deus dentro. Como Deus se desdobra desde o absoluto até a pedra, tudo é inteligente, mas da sua forma. Então, se você criticar o outro dizendo que ele é ignorante, não, ele é inteligente no nível dele, até os limites dele, para aquilo que ele é, ou melhor, aquilo que ele faz, porque ele é igual a você. Em síntese, a essência de todos é igual, apesar de se desdobrar em raios distintos. Só o que muda é a cor. É que nem raça, todo mundo é humano, só muda a cor. E o formatinho dos olhos, algum, né, defeito anatômico no pezinho, no dedinho, no narizinho, mas todo mundo é a mesma coisa em qualquer lugar aqui dentro desse globo. Esse exílio, como diz os espíritas. Exílio por quê? Porque a consciência está presa dentro de uma matéria. Por ter ali uma consciência, a matéria entende. Eu sou Deus sendo ego, sendo o reflexo dele. É como aquele mito da caverna de Platão. Eles estavam fazendo gestos, conversando, olharam para a parede. Os seus próprios gestos, eles acreditaram que eram seres. Na verdade, foi
um primeiro indício de pareidolia. Só que era o fulano mais esperto que saiu da gangue, saiu da turma, olhou para trás e viu que tinha uma embocadura na caverna, que podia sair para fora e ver a luz do sol. Quando ele veio contar, os irmãos primitivos ali tenderam a negar. Né? Também foi o primeiro indício de negação. É aquilo que eu falei da célula, né? A célula que ela desperta, ela não se contenta mais em ser célula, ser mineral, e está passando um fluxo de células, ela conta, ó, estou ouvindo uma voz, estou dentro de um corpo, parece. Estou dentro de alguma coisa. Não, isso aí não existe. Isso é fantasia, fantasmagoria. Se célula pensasse como uma criatura que pensa. Mas algumas podem chegar lá. E se tornar outra coisa, mais elevada que uma célula. Né? É como a pedra, quando ela para no seu organismo, ela começa a tomar uma importância, um valor bem mais elevado de onde ela estava estática. O vegetal também, o animal também, por isso que você consome essas coisas. Mas eu não quero fazer apologia a isso, que senão fica assim, né? Nós estamos ouvindo alguém que vai contra os recursos. Um apologista à exploração do meio ambiente. Não, só que a dor é inevitável, né? Tem que saná-la. Senão você não se concentra além para não sofrer. Então, como é um contato com esses seres? Todo mundo pensa que o contato é físico. Físico quando eles, vamos dizer, escapam para cá, acidentalmente, como uma alma. Você vê, ela está no plano físico, mas quem está vendo é o chakra, porque o corpo etérico que é o verdadeiro físico. Ele tem mecanismos para ver o hiperfísico, que ainda é físico, que é plano físico físico e plano físico etérico, mundo elemental. Então por que você não vê então o elemental? Agora vai chegar o dia dos mortos, por que você não vê os mortos aí do seu lado? Pode ter um mestre também lhe citando, por isso que eu digo, nem sempre é a voz da consciência, pode ser a consciência do outro. Ele, por osmose mental, ele começa a te dar informação. Você acha que é sua. Nada é nosso. Nada é meu, senão teria muita bagagem para levar. Você não só pode entrar no reino, em Cadmon, né, o Adam entrando em Cadmon, em partícula. Se você não vai levar corpo físico para lugar nenhum, lagarta, tudo mais, não vá atrás dessas histórias. A não ser que você seja um mestre, né, de quinta categoria, mas aqui está valendo como positivo. Quinta categoria é aquele que já conseguiu criar um corpo causal. Nós temos só um mapa, vamos dizer assim, uma nuvem causal, quando não somos despertos, e esse corpo causal começa a tomar conta de tudo que está abaixo. Daí a lei de cima lava a de baixo. Se torna tudo espiritual, mesmo tendo corpo físico. São esses mestres, tipo um Jesus, um Buda, né, que você olha para eles assim, eles têm um corpo físico, morre que nem todo mundo, deixa lá restos mortais, mas eles têm algo mais, né, que a gente ouve, a gente é tocado pelas suas palavras, não pela sua aparência ou atos. Então esses contatos, sem margem de erro, sem medo de errar, vamos afirmar assim que 99% não são físicos. É num sonho, é numa cartace, é num cochilinho, há numa torpidez, né, o uso de alguma substância, os xamãs, por exemplo. Por que os xamãs ainda seguem o animismo, né, o mundo da alma? Porque eles estão mais conscientes que nós que a alma tem que ser resolvida. Ela não está resolvida, as emoções não foram resolvidas, querem nos tornar racionais. Razão vem depois da emoção, se for contar de baixo para cima. De cima para baixo, sim, a razão ela vem antes da emoção. Se for contar as dimensões, que pode ser dimetradas, dimensionadas, mensuradas. Esses contatos, gente, acredite. Aí você agora vai descrer mais, ainda vai achar que, né, vai dizer, talvez, então tudo é um sonho, então é ilusão. Não. Se o sonho for desperto, um sonho lúcido.